que o senhor quer que eu fale de verdade? Deus, não podia ser uma coisa mais macia, assim, né? Tipo uma picanha, a gente vai lá, os irmãos ficam felizes, a gente vai embora, de repente até recebe um convite para voltar, né? Precisava ser essa palavra aqui, mas foi o que ele colocou no meu coração, irmãos, e eu quero compartilhar então sobre essa temática. Pode colocar para nós lá. Parou para pensar no significado dessa palavra? Disfuncional. Disfuncional é algo ou alguém que não cumpre com a sua função. E para nós aqui pode ser uma função pré-estabelecida por Deus, né? Como marido de uma esposa, como pai de uma família, como trabalhador de uma empresa ou como chefe. A gente poderia pensar em várias coisas. E eu me lembrei aqui de algo que me lembra disfuncionalidade, que é uma sobrecarga no sistema elétrico que pode causar o quê? Que você está vendo lá? Um incêndio. Mas não é lá na sua casa, tá, irmão? Isso aqui acontece só na minha, né? Fica tranquilo, na sua tudo funciona, né? Acredito que é assim, né? Depois eu cheguei a comparar aqui um time de cabo de guerra que tem menos participantes e precisa compensar a força dos faltantes se quiser vencer a batalha. Você acha que o escurinho lá, não sei se é vermelho a cor, enfim, eu sou meio ruim meio daltônico, sabe, irmãos? Vai conseguir ganhar dos outros 4 camaradinhas ali? Né? Só se for o Arnold Schwarzenegger misturado com o Sylvester Stallone, né? Para ele conseguir dar um jeito, cara, porque está disfuncional o negócio. Não está funcionando ali, né? Ele vai sofrer muito, então. Isso, irmão, por favor, faz isso para nós aí. Muito obrigado. Servo de Deus, irmão valoroso. É isso. Pessoa que é inoxidável também. Pessoa brilhante, né? Quando é inoxidável, a gente faz brilhante. E lá, o que você está enxergando no final? Responde para mim qual é a última imagem. Testa lá, teste de visão, você que está na última mesa lá. O que você enxerga lá no canto? Engrenagem. Queridos, elas estão se tocando? Não, anotei aqui, ó. Engrenagens faltantes ou que simplesmente não se tocam, não podem cumprir a sua função. Então a gente tem essa palavra forte e alguns exemplos aqui para a gente tentar entender ela. Eu queria trazer aqui uns pequenos exemplos que a gente vai tentar lembrar pelas imagens de alguns versículos bíblicos. Não é aula de EBD, tá, pastor Andreas? Mas a gente vai tentar lembrar de alguns versículos pelas imagens, tá? Eu, como, né, tenho a cola aqui, eu tenho os versículos anotados, mas daqui a pouco você lembra junto comigo também. Pode colocar lá. Olha só, queridos, o sistema vigente no mundo busca extirpar a família tradicional. Capaz, pastor, isso é coisa da sua cabeça. É o que rola hoje. Acabar com a família. Tirar a identidade daquilo que vem da cultura judaica cristã, que é esse alicerce onde nós ensinamos os nossos filhos a amar Jesus, ou pelo menos deveríamos. Qual que é o primeiro versículo lá? De um globo, um planeta e a serpente enrolado nele. O que você acha que é? Vou lá, vou com vocês. Ó. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, está no maligno. Essa é a realidade. É Jesus que fala isso para a gente. E o outro lá com o leão, você lembra qual que é? Vamos lá, vou ajudar você. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um que ruge, procurando a quem possa tragar ou devorar, enfim. Então, essa é a primeira ideia do mundo em que a gente habita. Vai para o próximo. Olha só. O casamento e o constituir família sempre foi um projeto divino. A gente vai ter aqui algo interessante, representado por aquelas mãozinhas que tem uma família, como se ali fosse um plano. Esse texto eu acho que é o mais desconhecido do que eu vou usar hoje, que é um texto de Provérbios 24, 27. Olha só que interessante. Talvez aqui tem pessoas pensando em constituir família, né? Diz aqui o autor de Provérbios. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Está falando de uma necessidade de planejarmos algo que Deus quer que a gente planeje. Então a gente tem lá essa ideia de alguém planejando uma família. Depois você tem aquele rapaz lá que representa Adão. E aí quando Adão estava sozinho, o que Deus olhou para baixo e disse para ele? Estava lá tristonho, fala Zaira para nós. É isso aí. Não é bom que você esteja só. Farei para você uma auxiliadora que seja semelhante a ele, né? Graças a Deus que Deus criou a mulher. Senão tu imagina como é que seria esse mundo só cheio de homem.
Seria feio, né, irmãos? Seria complicado. Desculpa, irmão, mas assim, ó, a parte bonita da sua família é a sua esposa. Eu já cheguei a essa conclusão lá em casa. O que a gente pode ser assim é charmoso, arrumadinho, ajeitado. Mas a parte bonita, né, graças à sua esposa, graças à minha esposa. Então ainda bem que a gente não ficou sozinho. E o próximo ali, ó. Você desconfia qual que é aquele versículo ali daquela linda família? Deve ser isso aí, né, irmão? Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. O Eduardo falou que está no projeto aí. Isso que é com ele. Né? Não, Eduardo? Parou já, irmão? Encerrou a fábrica? Barbaridade. O pessoal está me provocando lá também, mas eu não sei ainda, irmão. Estou em dúvida. Eu não sou aquele, como é que diz, aberto à vida, mas, né, fechar as portas da fábrica me dá um medo, irmão. Né? Se for da minha parte que tem que fechar, então bate um pavor. Mas fora as brincadeiras, a gente vê essa ideia nesses textos, né? De Deus querendo, então, constituir o casamento. Depois tem um textinho que não está aqui, que é importante. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez o homem e a mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, um texto conhecido, tornarão-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou, Jesus falando lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Mais uma coisa importante aqui, coloca o próximo para nós, né, para introduzirmos o assunto, que foi isso que eu li agora, né? Que é o casamento e o constituir família sempre foi um projeto divino, nessa perspectiva, então, de que a gente vai deixar a casa dos nossos pais, aquele habitat onde nós éramos cuidados, protegidos por eles ali, para fundarmos a nossa própria família com a bênção de Deus. E aí você, pessoal ali já levando a casa, caminhando, né? Uma imagem bonita ali de um casal, né? Ou indo-se casal já casados. Depois, o que mais tem aí? Coloca para nós. Deus se manifesta e nos ensina sobre ele na família. Vamos ver o que está escrito aqui em Efésios 5, 22? Irmãs, fica tranquila, eu não vou ler só esse texto, eu vou ler a parte do homem também. Mas diz assim, ó, esposas, que cada uma de vocês se sujeite ou sejam submissas ao próprio marido como no Senhor, né? E aí a gente gosta dessa parte, né, irmãos? Mas vem a nossa parte aqui, ó. Olha só, amarada, você que é do Ministério de Homens aí, toma a frente aí do seu lar. Eu preciso tomar a frente lá do meu. É um desafio grande, mas a gente precisa fazer isso. Diz assim, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Barbadinha, né? Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E é nessa relação de submissão e amor que nós encontramos aquilo que Jesus realizou por nós. Ele veio numa missão de submissão ao Pai e de amor à humanidade. Entende que como seres humanos a gente se completa nesse propósito da missão? Depois ainda tem lá, coloca para nós, nesse mesmo título, a parte dos filhos, né? Muitos de nós aqui são filhos ainda, né? Tem os pais vivos, outros já, os pais já se despediram. Que é aquele texto conhecido, filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Beleza. Aqui como se a gente fosse apresentando a temática, a gente vem trazendo dados, informações, e por falar em dados e informações, eu fui procurar algumas coisas importantes para nós entendermos em que pé está a família, o casamento e a paternidade hoje. Coloca para nós aí. As pesquisas apontam o crescimento das famílias disfuncionais. Olha só, em 2022, 420.039 no Brasil sobre divórcio, né? Aconteceram em 2022, um crescimento, então, de 8,6 em relação a 2021. Em 2022, quase 50% dos divórcios tinham ali, então, um casamento de menos de 10 anos de duração. Você tem aqui o número de divórcios em 2022 foi quase o dobro comparado a 2020. 2010, perdão. Em 2010 foi 210 mil. Em 2022 nós chegamos a 420 mil divórcios. O tempo médio de casamento caiu, nesses últimos 10, 12 anos, de 16 para 13,8. Né? E pasmem, aqui no meio tem números cristãos. Né? Famílias ditas cristãs que vamos dizer assim, não é dispersam a palavra, mas são destruídas, são desfeitas, essa é a palavra, são desfeitas.
Temos aqui mais umas informações sobre, olha só, essa era sobre divórcio, a próxima é sobre pais ausentes. Em 2023, 172.200 crianças nascidas sem o nome do pai. Um aumento de 5% em relação a 2022. Em 2022, 6,6% dos pais renegaram a paternidade. Eram pais, mas não assinaram o documento, que é o maior percentual até então. Em 2023, 6,32% das crianças registradas no Brasil até o primeiro dia de dezembro, do ano passado, tinham o pai ausente. A gente pensa, não, mas isso é lá no mundo, o mundo jaz no maligno. Não, esses números aqui têm a ver também com famílias que se pronunciam cristãs. Próximo. Pais violentos ou abusadores. Esse é um dado mais antigo, não consegui nada mais recente. Só do IBGE de 2012. Pelo menos 21% dos adolescentes de 13 a 17 anos afirmaram terem sido agredidos pelo pai, mãe ou responsável, alguma vez nos 12 meses que antecederam a pesquisa, então no ano de 2011 ali. Pasmem céus e terra, como diria pastor Oswaldo Mancebo Reis. Aqui a gente vai encontrar também números de famílias, pais, pessoas ditas cristãs. E nesse sentido, irmãos, com essa pretensão, pode colocar o próximo slide? Que eu quero trazer uma imagem de uma família aqui. Uma família cristã disfuncional. Você conhece essa família? Fala aí num só coro. 1, 2, 3. Quem nunca, E para mim é um dos poucos desenhos que retrata um pouco dessa questão da espiritualidade. Pode ter o jeitão deles de retratar, mas ainda fala um pouquinho. Que é aquela família toda desestruturada, mas que no domingo de manhã está onde? Na igreja. Se você tirar os episódios que eles estão na igreja, você consegue considerar o Homer Simpson um pai cristão? Marge Simpson, talvez a mãe se esforça um pouco ali, A Lisa é uma ateia. A menina que não acredita em Deus. O Bart é o Bart, Meu personagem preferido, ele está lá, tá até com destaque, É porque eu não podia fazer todas as peripécias que ele faz no desenho, Depois de convertido, então acabou totalmente essa possibilidade, E você tem a bebezinha ali também. Como é que é o nome dela, você sabe? A Meg, Então, mas é uma família que se diz cristã. Até a religião deles, se tem alguém aqui que já frequentou a igreja, dá para entender ali no desenho que eles são metodistas. Que é a igreja lá do John Wesley e do Charles Wesley, que também participaram da reforma, Então você tem uma família que a gente pode chamar, é estranho, é meio paradoxal, porque a gente entende que uma família cristã ela precisa ser funcional, ela precisa funcionar pensando nos parâmetros de Deus, na palavra de Deus, mas quando a gente olha para esse desenho, para essa família, a gente vê que isso é uma realidade. Então põe o próximo para nós. Onde foi parar, gente? Família cristã não deveria cumprir a missão de Jesus na sociedade? Onde estão os ecos da frase épica de Josué? Repete comigo, 1, 2, 3 e... Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Onde foi parar isso, queridos? Onde isso começou a murchar? Porque a gente tem confundido muito, irmãos, servir a Deus com ativismo. A gente sabe fazer almoço, janta, a gente sabe fazer chá das mulheres, a gente sabe fazer um monte de coisa. E não é um problema fazer isso. Só que as nossas igrejas, elas têm parado nesse limiar. De fazer coisas, em vez de entender a missão da família, do filho, do pai, da mãe, da esposa, do marido, para cumprir a missio Dei, para cumprir a missão de Deus aqui nessa terra. Nós achamos que se a igreja está funcionando, está rodando com eventos, com cultos, com células, que está tudo bem. E na verdade Deus tem algo muito mais profundo para tratar nas raízes da igreja, que é quem, irmãos? A família, as pessoas. É isso que a gente quer falar um pouquinho essa noite. Pode passar aí, querido. Mas o que poderíamos enxergar de prático nessa disfuncionalidade das famílias cristãs? Porque assim, Dan, você trouxe um monte de dado, falou um monte de versículo assim, mas eu quero saber para a minha vida, quero saber o que eu faço daqui para frente então, se de repente vai aparecer aí, nesse quadro, que a minha família não está funcional, que ela não está funcionando, que ela não está cumprindo a missão de Deus. Então eu quero trazer aqui, como bom pregador batista, meu amigo Andrés, 3 pontos aqui para a gente poder meditar neles e poder levar algo importante para casa. Boa noite, sejam bem-vindos, Deus abençoe, encontre um lugar aí.
E a gente vai tratar então dessas 3 questões. Coloca aí para nós. Qual que é o primeiro problema que eu associo aqui com a família cristã disfuncional? Casais que boicotam o próprio casamento e a família. Mas tem como, pastor? Eu sou de Jesus, estou que nem o irmão Lázaro. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus, né? Será que só ser de Jesus, né, pastor Ayrton? Resolve tudo? Será que a gente pode dar umas pedaladas no caminho? Pedala, Robinho, né? Olha só. Quando eu vejo, por exemplo, que o amor e o respeito dentro de casa caíram em desuso. Mas são famílias cristãs. Mas você pisa lá dentro, irmão, não parece. Isso que quando o pastor vai, o pessoal dá uma maquiada assim, né, irmão? Dá uma segurada. Ó, segura aí, filha, não fala aquilo que normalmente a gente fala aí, né? No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa, como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Essa ideia de amor e respeito mútuo dentro de um lar pode mudar uma situação de uma família disfuncional para trazê-la de volta para a funcionalidade. Uma outra coisa aqui dentro de casais que boicotam o próprio casamento e a família é a falta de cuidado com a própria casa. E aqui eu não estou falando do pátio, porque senão a minha esposa ia dizer, pode descer do palanque aí, porque lá em casa a grama está por cortar, a caixa de gordura vazou faz 6 meses, ó, dá um jeito aí, fala de outra coisa, conta uma piada ruim, né? Mas quando eu estou falando de casa, eu estou falando da família. Agora eu quero a sua ajuda para a gente ler didaticamente juntos lá. 1, 2, 3 e... Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Você está entendendo? Negar a família, não cuidar dos seus, é algo que Deus espera dos descrentes. E o que Ele espera daqueles que acreditam em Jesus? Um cuidado especial, bíblico, orientado pela palavra de Deus dentro dos seus próprios lares. E o próximo? Casais cristãos que boicotam o próprio casamento e a família pela falta de temor a Deus no adultério. Meu Deus, irmãos, que loucura, que tempo louco. Diz que no final dos tempos, lá em 1 Timóteo, as pessoas seriam adúlteras, blasfemariam, não honrariam os pais, e uma série de adjetivos. E parece que isso é um veneno que adentrou a casa dos cristãos. Irmãos, quando eu escolhi aquela menina ali, eu não só escolhi a Cris, eu deixei de escolher todas as outras. Não é fácil, irmãos. Ainda mais para um cara, né? Elegante, bonito como eu. Pois essa não precisava, né, Cris? Pois, corta aí no vídeo. Não põe essa no ar, não. Vamos junto, gente. É sério esse texto. Vamos junto lá, 1, 2, 3 e... Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Hebreus 13, 4. Quer algo mais claro que isso? Se você está se metendo com alguém que não é sua esposa, se você, esposa, está dando brechinha para alguém que não é seu marido, você está caindo aqui, ó, na pior armadilha do inimigo, onde nós não temos mais temor a Deus. Esse tempo eu tive que visitar uma irmã lá da igreja, que tem dificuldade nessa área, e eu falei para uma outra irmã, você vai comigo lá. Eu não vou sozinho lá, não sou bobo. Então a gente foi, conversou, bateu um papo, orientou. E gente, irmãos, eu conheci Jesus há alguns aninhos atrás, eu estou entrando na maioridade, eu estou com 18 anos de caminhada cristã. Eu sempre quando eu venho aqui eu conto a mesma história. Em 2006 eu me converti, e o primeiro lugar que eu toquei depois de convertido, pastor Ayrton, foi aqui, ó. Junto com as suas filhas, dá vontade de pular. Foi aqui. Eu queria uma outra vida dali para frente, irmãos. E às vezes a gente já tem 30 anos de caminhada e a gente parece um boneco babão. Onde passa outra. Para com isso, irmão. Esse é o gatilho para as outras coisas. E você, mulher, o que tu olha lá? Calma aí. Tem algo aqui para a gente temer. Fala de temor, quando a gente busca Deus em temor e tremor. E eu não estou falando da minha mãe que tem Parkinson, não estou fazendo piadinha com ela, não, né? Mas hoje a minha mãe está conhecendo um pouquinho que é temer e tremer, por causa da condição física dela. E a gente parece que parou de temer, cara. Tudo virou piadinha. Tudo virou... Ai,
evangelho light. E não é, queridos. A gente não está aqui nesse mundo a passeio. A gente está aqui para representar o Rei dos Reis, o Senhor da Glória. A nossa família tem que refletir Ele, que é isso que Ele quer de nós. Próximo. Uma outra coisa que eu percebo, irmãos, é pais que não educam seus filhos pelo exemplo de fé. Ai não, Dan, mas eu levo ele nos juniores. Não, na EBD eu levo, daí você leva e volta para casa assistir o jogo do Grêmio das 11 à 1 da tarde. Que vergonha, irmão. Que coisa louca que a gente vive, cara. Pastor Marcos, eu não consigo entender, lá na minha city e em volta lá, como o evangelho foi construído em cima de alicerces, como a Bíblia fala, as obras de palha. Meu Deus, a gente quer para o outro o que a gente não quer para a gente. Eu não consigo conceber isso, irmãos. O texto vai dizer, daqueles que não guardam herança e nem direcionam para o alvo. Olha só que texto maravilhoso do salmista. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flecha nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheio deles. Se é herança do Senhor, você tem que devolver para Ele, querido. Filho não é para você, não é para mim. A alegria da minha vida é quando os meus filhos começam a falar o que eles entendem de Jesus. O Heitor estava numa conversa muito teológica. Estava numa aulinha da EBD com uma prof, e o filho da prof estava junto. E aí a prof falando sobre perdão, sobre várias coisas. Aí o Pedrinho, que é o filho da prof, disse assim, mãe, mas lá na escola tem um guri que só me bate, me machuca e tal. Como que ele disse assim, não é fácil, né? Aí o Heitor disse que pegou e olhou para ele. Ô Pedro, por que você não fala de Jesus para ele? A gente vai aprender com uma criança, irmãos, aquilo que a gente já devia estar fazendo há 30, 40 anos, eu não sei que idade você conheceu Jesus. Olha só, se diz aqui que a herança é dele, nós temos que cuidar bem da herança, né? E do outro lado, diz que são como flechas na mão do guerreiro. Como é que a gente faz? Pega o arco, bota a flecha ali dentro e atira para qualquer lado. Tem um alvo, irmão. E a gente tem mirado os nossos filhos para o alvo. Eu aprendi com o pastor lá no Encop, que na nossa mesa, muitas vezes nós falamos mais de ideologia do que teologia. Aí, pastor, tem que fazer um curso de teologia para falar com meus filhos. Não, é para você falar de Deus para eles. Para um pouquinho com a esquerda e a direita. Para um pouquinho com o Inter e com o Grêmio. Para um pouquinho com aquelas ranzizices da igreja que você leva para casa. E fala de Jesus para ele. Assim você vai apontar o alvo para o seu filho. A outra coisa aqui, irmãos, que pais cristãos que não educam seus filhos pelo exemplo de fé. Joga o próximo aí. Eles provocam a ira e não criam os filhos conforme a palavra de Deus. Mas pastor, eu trago o menino para a igreja. Pastor, o senhor está falando porque os seus são pequenos, o senhor pode levar, os meus já são grandes, já se desviaram e tal e tudo mais. Tudo bem, irmão, eu me compadeço de você, eu não tenho nenhuma segurança também que o Heitor e a Elô vão seguir toda a vida o caminho de Cristo, mas eles vão ser ensinados. Se eles não quiserem seguir depois, não é porque o pai e a mãe não viveram isso. E aqui é onde eu quero chegar. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. E aí eu fico pensando, Aida, quando que a gente provoca os nossos filhos à ira? A gente é tão correto dentro de casa. Sabe qual é a maior provocação dos seus filhos à ira? É quando você fala uma coisa para ele, mas você não vive. Ele fica louco, irmão. Ele disse, pai, mas tu está me cobrando uma coisa, me pedindo uma coisa que é visível que o senhor não quer viver isso aí. E aí eles ficam com a cabeça cheia de caraminhola. Poxa, o meu pai está me pedindo uma coisa, e aí eles ficam irados, eles não conseguem entender, porque nós cobramos coisas dos nossos filhos, irmãos, que a gente não está a fim de viver. E eles percebem isso. As crianças percebem o nosso estilo de vida. Criá-los na disciplina, não estou falando aqui para você sair agora e ir para casa e dar um monte de varada no seu filho, embora a vara seja bíblica. Ela pode ser utilizada em casos mais extremos. Mas para criá-lo na disciplina, ou seja, na compreensão da palavra de Deus. E esse é um grande desafio, irmãos. Como é que diz o ditado aquele antigo? Falar é fácil. Quero ver fazer, né? E eles estão esperando a gente fazer isso. O próximo. Pais cristãos que não educam seus filhos pelo exemplo de fé. Instruir apenas de forma ideológica e não teológica. O que eu falei antes. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Essa é a tradução da NVI. Que eu não concordo muito, irmãos. Assim, eu sei que esses estudiosos, né, pastor Ayrton, passaram meses lá estudando para colocar essa frase e tentar entender.
segundo os objetivos que você tem para ela. Tem muito pai que tem objetivo que seu filho seja um jogador de futebol. É um objetivo lícito? Não vejo problema. Mas isso vai dizer que ele vai caminhar com Deus se você projetar ele para o mundo do futebol? Eu queria que minha filha fosse musicista, fosse artista plástica. Tudo bem, as artes e Deus podem conversar muito bem. Mas aqui a gente vê que não é só sobre os objetivos que nós temos para ela. É sobre o caminho que a criança deve andar. Eu sei que a segunda parte é difícil quando a gente vê os nossos filhos talvez não querendo o evangelho, não querendo viver com Jesus, mas ainda assim é bíblico. Aqui tem alguns que dizem, pastor Marcos, que isso aqui pode ser uma promessa ou um princípio. Tem autores que caminham para os dois lados, né? A gente gostaria que fosse uma promessa, porque a gente não gostaria de ver os nossos filhos fora do caminho de Deus. Mas pelo menos que isso seja um princípio ensinado e vivido diariamente dentro das nossas casas. O evangelho não pode mais ser vivido no domingo, irmãos. A gente está com um costume muito feio. Que a gente faz algumas coisas parecidas como cristãos no domingo na igreja, mas que durante a semana a gente vive qualquer outra coisa. Isso então, tem dado autoridade ao diabo, ao Satanás, para vir então atacar as nossas famílias. Olha só o que tem mais aqui, queridos. Pode pôr mais um. Pais cristãos que não educam seus filhos pelo exemplo de fé. Não conversar com seus filhos como instrumento didático. Eu tenho um pai que hoje, meu pai está com 72, hoje ele conversa mais comigo do que quando eu era criança ou adolescente. Primeiro porque ele era motorista de ônibus e vivia viajando. E segundo porque as perguntas e conversas com meu pai, eu falava para ele, pai, não sei o que, não sei o que. Pai, queria ver também. Né? E sabe como é que o Dan responde muitas vezes a Heloísa e o Heitor? Inconscientemente. Pai, não sei o que, não sei o que. Cara, longe de mim. Eu amo meu pai, e ele tem mudado. Mas eu não quero repetir esse tipo de coisa. Eu quero que a palavra, o conversar, o comunicar, seja uma prioridade com os meus filhos. Ensine-as, né, a palavra de Deus com persistência. Então não é uma coisa que a gente desiste do dia para a noite. Converse sobre as palavras do livro da lei, quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. A conversa, irmãos, é um instrumento didático necessário com os nossos filhos. É ali que eles vão aprender, vão nos escutar. As minhas melhores passeadas com a Elocris é quando a gente vai a pé para algum lugar. Porque isso permite eu perguntar coisas para ela me responder. Ela me pergunta, depois eu respondo. E a gente vai aprendendo de Deus ali na caminhada. Então é uma coisa que nós temos deixado de fazer. E por último, irmãos, o último ponto então que eu queria trazer aqui. Pode colocar. Filhos cristãos que não honram nem obedecem aos seus pais. Tem o outro lado da moeda também. A disfuncionalidade na família também tem vindo desse lado, né? E aqui, se alguns não são pais, podemos dizer que todos já foram ou são filhos, né? Isso é tranquilo. Então, diz esse texto, olha o que eu aprendo aqui, que não honrar os pais exaure a vida. Olha a promessa que nós temos, honre seu pai e sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Então, assim, só esse seria um motivo para a gente ser honroso e respeitoso com os nossos pais. Tu imagina as outras coisas que envolvem o amor fraternal, o amor parental, mas principalmente para nós que somos cristãos, o amor de Cristo. Olha o próximo. Não obedecer aos pais no Senhor é injusto. Filhos, obedeçam aos pais do Senhor, pois isso é justo. Outra tradução diz assim, é correto. É o que a gente deve fazer. E quando a gente está, então, desabilitado de desobedecer os nossos pais? Quando talvez o nosso pai peça para a gente fazer alguma coisa que não combine com o evangelho. Por exemplo, ano passado, filho, você podia mentir que o pai não está em casa, ou que o pai não vai poder pagar tal coisa? Não, pai, não posso mentir. Que agora eu conheci o Deus da verdade, não é por esse caminho que eu devo ir. Estou dando um exemplo simples aqui, irmãos. Onde nós estamos desabilitados, então, a não honrá-los. Que é quando as palavras deles... E tem muito pai, gente, que daqui a pouco assim a mãe está vindo na igreja, mas ele ainda não entendeu o evangelho, que a mãe fala uma coisa em casa para o filho fazer o que é correto perante Deus, e o pai vai dizer, não, prega-lhe a mão no piá lá, não dá nada. Isso aí se resolve mesmo. No meu tempo era assim. Né? Você veja a confusão que a gente traz para dentro de casa. Então, é algo que a gente considera justo, correto. Mais um. Não ouvir ou desprezar os seus ensinamentos, né? Filho, ouça o ensino do seu pai e não despreze a instrução da sua mãe.
E sabe que desde aquela fala, meus irmãos, do guarda-chuva, né? Sabe que, não sei por que inventaram previsão do tempo, pastor Ayrton. A mãe da gente sempre acerta quando vai chover ou não. Leva o guarda-chuva. E quando vai esfriar? Um calorão do canto, indo jogar bola. Filho, tu vai voltar de noitinha para casa, leva um casaco. Tu não leva, o que acontece? Bate uma friagem, tu chega com dor de garganta em casa, não sabe nem o que falar para a mãe, né? Porque ela tinha razão. Então a gente não ouve, e a gente acaba desprezando. Tem muitas coisas, irmãos, que talvez seu pai não é um cristão convicto, sua mãe não é uma cristã convicta, que nós não queremos reproduzir como filhos agora. Porque a gente entendeu que aquilo não é correto. Mas tem muitos princípios e situações que se a gente ouvisse e reproduzisse, a gente não teria caído em muitas ciladas por aí. Então é um desejo ainda de Deus, né? Trabalhar essa disfuncionalidade também na vida dos filhos, na vida do marido e da mulher, a base da família, do casamento, depois os filhos chegam, né? Mas também ele quer tratar dessas questões de pais para com filhos, mas de filhos para com os pais também. Próximo. Olha só. Foi que nem vacina, né? Só que de gotinha, né? Foi rapidinho, gente. Né? Tomou a gotinha, tá tudo certo. Nós precisamos investir intencionalmente e biblicamente no casamento e na família, irmãos. Porque senão nós seremos uma família disfuncional, querido. Aí você vai ser convidado para participar dos Simpsons lá. Né? Ó, temos uma família tema aqui. Devemos educar os nossos filhos pelo exemplo de fé cristã, e não apenas com discursos vazios. Disso eles estão cansados, meus irmãos. Não é mais o que eles querem ouvir. Eles precisam compreender que o seu discurso cristão combina com as suas atitudes. Aí eles não vão ficar irados, aí eles não vão ter problema em obedecer. Eles vão conhecer esse amor de Jesus através da minha e da sua família. E por fim, necessitamos ser filhos que honram e obedecem aos seus pais do Senhor, tendo como parâmetro as orientações divinas. No sentido assim, como que eu obedeço? Obedeço eles pela palavra de Deus. O que vier deles que for me pedido, né? Um exemplo esdrúxulo aqui. Um pai que pede assim, não, leva aqui uma buchinha, ó, trafica para mim ali, depois te dou um troquinho. Não, claro que o filho não vai poder honrar o pai nesse sentido. Mas tem coisas que ele pode. Desde arrumar alguma coisa dentro de casa, desde fazer alguma coisa para os seus pais como forma de amor. Irmãos, a ideia aqui não é ser pesado você. A ideia aqui é trazer uma realidade das famílias cristãs. Eu espero que isso não seja uma realidade na sua casa. Mas se for, irmãos, dá para consertar. Deus está aí para nos ajudar. Deus tem colocado pessoas ao teu lado que podem ser bênção na tua vida. Você pode ser essa pessoa que é ponte de conexão, bênção na vida de outra pessoa. Né? Nós queremos ainda encontrar no discipulado, nos relacionamentos, uma forma de nós quebrarmos essa disfuncionalidade. Para sermos famílias que cumprem a missão e que funcionam. Queridos, vou fazer uma pergunta para você. Você quer ser uma família que funciona? Vou de novo, vou te dar mais uma oportunidade. Você quer ser uma família que funciona? Amém. Vamos buscar esse Deus juntos? Eu não sei todas as respostas, irmãos. Mas aquilo que eu já descobri, eu estou tentando praticar lá na minha casa. Para que isso seja uma realidade. Para que eu não seja só um pregador de púlpito aí que vem dar um monte de lição. Desculpa a expressão, moral de cueca, né? Assim, fala e não vive nada daquilo. E que a gente possa nessa canção, eu quero convidar você para ficar de pé. Para nós exaltarmos ao Deus Santo e Eterno, que pode transformar a vida das nossas famílias. Essa canção, queridos, vai falar de um Deus que é santo para sempre. Mas também é um registro bíblico que diz, repete comigo aí, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Você acha que Jesus está esperando a gente, famílias meia
bocas, Ele está esperando da gente famílias funcionais. Funcionais pela palavra, pelo Espírito Santo. E quando cantamos santo para sempre, há um desejo também de Deus sobre as nossas vidas. Sejam santos, como santo é vosso Pai Celestial. Uma outra tradução, sejam perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Mas ser perfeito não dá, não existe. Mas nós podemos buscar aquele que é perfeito, para transformar a minha e a sua casa, a minha e a sua família. Amém, queridos? Vamos cantar juntos. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam, Santo, toda a criação. O quê? Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Oh Senhor Jesus, quem foi perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. Tu és santo e o teu povo canta, o teu povo canta, Santo, sim ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás, Santo, Santo para sempre. Cantemos juntos agora. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome
santo para sempre. Amém, queridos. Podem sentar. Queridos, nós vamos orar agora agradecendo ao Senhor por esse momento. Eu só gostaria de lembrar vocês de uma coisa. Provérbios capítulo 16. O verso 1 diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Quando eu recebi o telefonema do pastor Daniel da Rosa, da Batista da Glória, aqui de Carazinho, dizendo que no domingo, dia 3, eles estariam celebrando o aniversário daquela igreja. Nossa igreja irmã. E nos convidou para participarmos com eles. E eles tinham como convidado o missionário Gesiel Dias. E aí ele disse, olha, ele tem ainda disponibilidade sexta de noite e sábado à noite. Vocês não querem aproveitar? Aí falando com a diretoria, sim, nós queremos aproveitar. E aí o homem pode fazer planos. Nós planejamos hoje à noite esse jantar com o irmão Gesiel. Mas os planos de Deus para ele não eram esses. Ele foi acometido novamente do câncer. E novamente ele precisou fazer a cirurgia. E graciosamente as pessoas enviaram ofertas. Esse jantar tem esse objetivo hoje, de todo o dinheiro do lucro do jantar vai ser para ele, para ajudá-lo no seu tratamento. Mas eu quero encorajar você a ofertar também. Nós não vamos fazer isso hoje, mas você pode fazer nos próximos 3 meses, porque são 90 dias de tratamento. Ele vai precisar de ajuda ainda. Nós estaríamos então dentro do planejado, com esse jantar especial hoje. Amanhã estaríamos em Sarandi e domingo de manhã todos juntos lá na Batista da Glória. Então, queridos, é só para lembrar que o dia de amanhã basta a cada dia o seu próprio mal. Nós precisamos estar preparados. Não para o dia de amanhã, mas para hoje, agora. Então, nossa gratidão, pastor, da palavra espetacular, preciosa, falando sobre família. Queridos, nós precisamos valorizar isso, muito. Façamos isso, para a glória do nosso Deus. Gratidão à equipe toda que se dedicou e se preparou, não só para que o jantar acontecesse, mas todos os preparativos para chegarmos a esse momento. Este é mais um evento da nossa igreja, que eu costumo chamar de momento de confraternização e também, se nós tivermos a nossa visão mais para frente, é uma estratégia missionária. Porque nós queremos que cada pessoa que entra aqui neste lugar, quer seja num jantar, quer seja numa programação para crianças sábado à tarde, para adolescentes e jovens sábado à noite, domingo de manhã estudar a Bíblia, domingo à noite cultuar a Deus, nós queremos que cada pessoa que entrar aqui saia restaurada, com a plena consciência e fé em Cristo Jesus, porque Ele é que faz toda a diferença. Então, nosso desejo como igreja é que Deus abençoe a tua vida. E que esse Deus poderoso estenda as bênçãos dEle sobre você e sobre toda a tua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Muito obrigado porque ouvimos aqui uma reflexão importante e precisamos valorizar, sim, a nossa família. Que ela seja uma família funcional, que viva debaixo da tua graça, Senhor. Os louvores que entoamos
foi para te dizer: tu, Senhor, merece toda a honra e glória. E agora, agradecidos também pelo jantar, oramos para que o Senhor abençoe aqueles que prepararam, aquelas mãos que fizeram essa janta, para que esse momento agora de confraternização, nós possamos te agradecer pelo pão nosso de cada dia. Te agradecendo porque o Senhor não tem deixado faltar o que comer, beber e vestir. O Senhor está conosco todos os dias e nós te agradecemos por isso. Por isso, Senhor, fica conosco no decorrer dessa noite, para a tua honra e glória. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A equipe